Saudações amigos, paramos anteriormente na página 64 do livro O Efeito Sombra. Lerei o último parágrafo. As partes que tentamos evitar podem estar longe de nossa visão, porém, não importa, elas existem como parte de nosso campo energético. Os comportamentos e sentimentos com os quais não nos sentimos em paz sempre encontram uma tela onde se projetar. E podemos ter certeza de que isso está acontecendo quando sentimos uma carga emocional na presença de outra pessoa. Imagine possuir 100 saídas elétricas em seu peito. Cada uma delas representa uma qualidade diferente. As qualidades que você reconhece e abraça estão vedadas. São seguras, não há corrente elétrica passando por elas. Mas as qualidades com as quais você não se sente à vontade, aquelas que você não assume, essas sim têm corrente. Então, quando outras pessoas aparecem e refletem em você uma imagem do self indesejado, você se torna reativo. Eis um exemplo. Uma vez, namorei um homem que achava ligeiramente rechonchudo, meio fora de forma. Após namorar por alguns meses, notei que, em qualquer lugar em que fôssemos, ele sempre apontava um cara acima do peso, barrigudo ou com as calças caindo. Um dia, conforme caminhávamos pelo aeroporto, a caminho de uma viagem romântica, ele apontou o dedo na direção de um homem que jamais veria novamente e comentou comigo: "Acho que relaxado, por que você acha que esse cara não se cuida?" Finalmente, não consegui ficar de boca fechada e juntei coragem para lhe dizer que estava apenas projetando as próprias preocupações com o peso em pobres homens gordos que ele nem conhecia. Sugeri que, em vez de ficar apontando os outros, ele deveria de ir além. Achei que ele tropeçaria na escada rolante ao olhar para a barriga estufada, como se fosse pela primeira vez. O rosto dele murchou conforme se deu conta de que também carregava uma dúzia de quilos indesejados. Constrangido, timidamente, me perguntou se de fato se parecia com os outros homens. Temendo arruinar minha diversão do fim de semana, menti e disse que ele talvez não estivesse tão ruim quanto os outros, mas havia diversos lugares para onde poderia olhar quando estivéssemos em público. Portanto, isso deveria significar que, até certo ponto, ele realmente queria assumir o próprio corpo e mudar a forma como se apresentava ao mundo, ou não estaria tão ligado nessa questão. Havia literalmente centenas de outros pontos nos quais poderia ter se concentrado em relação às outras pessoas. Cabelos, sorrisos, belos olhos ou nariz grande. Mas não o fizera. Só havia reparado na barriga dos outros homens. Nossas projeções sempre nos chocam quando estamos julgando alguém. Nunca pensamos de fato sobre nós. Porém, uma vez que compreendemos por que apontamos o dedo, podemos começar a nos desvencilhar de nossas percepções e julgamentos vorazes a respeito dos outros. Precisamos lembrar o velho ditado: se você viu, é porque também tem. Se negarmos a raiva ou nos sentirmos desconfortáveis com ela, nossos olhos automaticamente buscarão pessoas zangadas. Se estamos secretamente mentindo ou nos julgando por termos mentido no passado, ficaremos aborrecidos com a desonestidade dos outros. Há meus anos na liderança de workshops, já tive momentos bastante engraçados, quando as pessoas ficavam com raiva de mim por sugerir exatamente esse conceito de projeção e por lhes dizer que elas também possuem as características que desgostam uns nos outros. Um desses momentos favoritos foi quando uma linda espanhola disse que não tinha nada a ver com o pai,
que não aprovava os homens com quem ela saía. Quando perguntei se ela sabia o motivo, ela respondeu que era por ele ser racista. Ela disse que só saía com homens asiáticos e ele não aprovava. Quando brinquei, perguntando que tipo de espanhola só saía com homens asiáticos, a raiva desapareceu do seu rosto e ela disse timidamente: "Alguém que seja racista?" No mesmo instante, ela percebeu que estava sendo ligeiramente racista, assim como seu pai, porque jamais sairia com um homem de sua origem. Outra mulher protestou, dizendo que não se parecia em nada com o pai, que vivia apontando seus erros. Me disse que ele estava sempre zangado, era hipócrita, cruel, crítico e etc. Quando perguntei o que ela acabara de fazer, ali, durante a conversa, ela percebeu que havia demonstrado o mesmo tom de julgamento que via nele. Em uma outra vez, um homem se levantou para contar o quanto detestava pessoas de mente fechada e como parecia estar cercado por gente assim no trabalho e no próprio bairro. Então, um dia, seu filho adorado veio visitá-lo durante as férias da faculdade e anunciou que era gay. O homem foi tomado pelo desgosto. Quando a esposa tentou acalmá-lo, ele percebeu que era a pessoa de mente fechada que sempre desprezara, o que o levou ao workshop Efeito Sombra. Assumir as próprias projeções é uma experiência corajosa que o torna humilde e pela qual todos temos de passar para encontrar a paz. Ela nos força a reconhecer que somos capazes de fazer coisas que frequentemente desgostamos nos outros. Há muitos exemplos famosos de projeção. Eliot Spitzer, ex-governador de Nova York, passou a carreira tentando varrer a prostituição por achá-la absolutamente inaceitável, mas se envolveu em um escândalo com uma garota de programa. O ex-porta-voz do governo, Newt Gingrich, que continuamente apontava o dedo em crítica ao presidente Bill Clinton e era a favor de seu impeachment por suas indiscrições sexuais, mais tarde foi flagrado com um caso fora do casamento. O famoso pastor Ted Hargar, que falava fervorosamente contra a imoralidade e o homossexualismo, mais adiante foi descoberto num relacionamento gay regado a drogas. E o fenômeno do rádio Rush Limbaugh, que em seu programa condenava abertamente os viciados em drogas, mais tarde admitiu a própria dependência a drogas prescritas. Eu poderia literalmente dar milhares de exemplos de pessoas que, em público, condenavam os outros, menosprezando o comportamento que elas próprias têm. Você acha que essas pessoas realmente têm a intenção de destruir a própria carreira, humilhando-se publicamente e envergonhando a família? Era realmente a intenção que tinham? Ou teriam sido de fato pegas de surpresa, ficando profundamente decepcionadas com o próprio comportamento? Será que o diabo me fez fazer não seria na verdade a sombra disfarçada? Como Shakespeare disse brilhantemente, abre aspas, a moça de fato protesta demais, fecha aspas. Qualquer que seja a qualidade, o comportamento ou sentimento, se nos pegamos veementemente em negação, esteja certo de que isso é algo que abrigamos no fundo da psique. Não precisamos procurar muito para descobrir que, em geral, estamos fazendo exatamente o que criticamos nos outros. A aparência pode ser completamente diferente. No entanto, a força propulsora por trás de nosso comportamento
é de fato a mesma. Às vezes, pode ser desafiador identificar essa força dentro de nós, porque talvez não estejamos demonstrando exatamente o mesmo comportamento que a pessoa em que estamos projetando está, mas o comportamento está ali, dentro de nós. Quando temos uma característica, sem que haja uma vedação para a ocultada, entre parênteses, fazendo uma analogia com a imagem anterior das múltiplas saídas elétricas, fecha parênteses, atraímos pessoas e incidentes à nossa vida para nos ajudar a curar e integrar os aspectos negados. Se abraçamos as qualidades que nos perturbam nos outros, já não nos incomodaremos com elas. Talvez as notemos, mas elas não nos afetarão. Essas saídas elétricas terão vedações, portanto, não terão mais corrente. Somente quando estamos mentindo para nós e odiando algum aspecto que nos pertence, é que nos tornamos emocionalmente pilhados pelo comportamento de outra pessoa. O reverenciado filósofo e psicólogo Ken Wilber faz uma grande distinção. Ele diz que quando uma pessoa ou algo do meio ambiente nos informa e recebemos o que está acontecendo com a informação ou com um interesse, provavelmente não estamos projetando. Se aquilo nos afeta, se estamos apontando o dedo em acusação e julgamento, se estamos ligados àquilo, é provável que estejamos sendo vítimas das próprias projeções. Até recolhermos todas as partes que foram projetadas, qualquer coisa que nos recusemos a aceitar continuará a aparecer, ou em nosso comportamento, ou no comportamento de alguém próximo. Quando não lidamos com a sombra, ela afeta nosso relacionamento de forma negativa. Ela nos furta a presença da dádiva daqueles ao redor, pois erguemos um muro defensivo de julgamento que nos priva de ver quem realmente os outros são. Isso nos distrai do relacionamento como um todo, e em vez disso, força nosso olhar e atenção para aquilo que acreditamos ser errado sobre os outros. O comportamento de Pilar é um exemplo perfeito do fenômeno de projeção. Uma mulher com 40 e poucos anos que se orgulha de ser boa filha. Pilar fica constantemente aborrecida porque o pai junta tralha. Todo domingo, ao chegar à casa dele para visitá-lo, ela começa a se sentir ansiosa e irritada. Quando entra na sala, em vez de passar a tarde numa conversa agradável de pai e filha, começa a brigar com ele por causa dos jornais espalhados no chão e das dezenas de quinquilharias espalhadas pela sala. Frustrada, Pilar dá início a uma conversa depreciativa, na qual frisa o desleixo dele. Em tal atmosfera de julgamento, os dois se sentem tristes e as visitas acabam sendo monótonas e desgastantes. Pilar sempre vai embora se sentindo mal consigo mesma e o pai secretamente deseja que ela deixe de visitá-lo, embora seja gentil e solitário demais para confessar. Um dia, quando trabalhava no escritório de casa que compartilha com o marido, Emílio Pilar percebeu algo sobre si própria. Emílio perguntou se ela poderia esvaziar uma das gavetas para que ele tivesse mais espaço para seus papéis. Irritada, ela rapidamente respondeu que precisava de 6 das 8 gavetas para todos os documentos e que ele poderia alugar um guarda-volumes se precisasse de mais espaço. Aborrecido diante da incapacidade dela de compartilhar, Emílio começou a escancarar as portas dos armários, uma após a outra, revelando centenas de pastas abarrotadas de jornais e recortes de revistas, embora não estivesse prestando mais atenção ao que ele dizia. E ficou estarrecida. Ali estava, diante de seus olhos, o mau hábito do pai.
ela pôde ver que, para Emílio, todos aqueles recortes eram um monte de lixo inútil. Ela guardava alguns, entre eles cupons de desconto, desde a época da faculdade, 20 anos atrás. Subitamente, ao trazer a mente de volta à sala onde o marido ainda argumentava que ela não precisava nem da metade das gavetas, ela começou a rir alto. Em apenas alguns minutos, passou do mal-estar da exposição de sua sombra à sensação de libertação do transe da projeção. Ela descobriu que apresentava a mesma característica do pai, embora a dela estivesse escondida nas gavetas fechadas do armário. Encarou o fato de também ser uma acumuladora e pediu ajuda ao marido para limpar tudo e jogar fora os recortes, pois seria difícil fazê-lo sozinha. Adorava todos os seus pedaços de papel, exatamente como o pai amava os dele. Dias depois, quando Emílio ganhou 3 gavetas, Pilar decidiu compartilhar a história com o pai e pedir que ele a perdoasse por seu tom de julgamento. Pai e filha deram boas risadas e se abraçaram, algo que sempre fazia como um cumprimento rotineiro, mas nunca com uma expressão autêntica de amor e respeito. A própria admissão da culpa abriu um relacionamento novo de amor e respeito entre Pilar e o pai, o que permitiu que ele, pouco a pouco, se desprendesse do passado. Ele chegou a deixar que ela o ajudasse a encher alguns sacos de lixo todo domingo. E aqui está o mais empolgante. Quando você entende a projeção, jamais verá o mundo da mesma maneira. Neste mundo holográfico, tudo é um espelho e você está sempre se vendo e falando consigo mesmo. Se você escolher, pode olhar agora para o que afeta emocionalmente como um alarme, uma pista para desvendar sua sombra, um catalisador para o crescimento que lhe dá a oportunidade de recuperar um aspecto oculto de si mesmo. Cada sombra que abraçar lhe permitirá experimentar mais amor, mais compaixão, mais paz e um senso maior de liberdade. E ainda tem mais notícias boas quanto a assumir as projeções. Ao fazermos isso, as pessoas que compartilham nossa experiência de vida têm mais liberdade e uma chance de modificar seu comportamento. Quando rejeitamos características, comportamentos e sentimentos, atribuindo-os a outras pessoas, esses traços parecem de fato existir nos outros, não em nós. Porém, de vez em quando, vejo que quando as pessoas despertam de seu transe de projeção, aqueles em quem estiveram projetando também mudam, tornam-se livres para se mostrar de forma diferente. Quando podemos vê-las como são, libertando-as de julgamentos e percepções nebulosas, surge uma nova realidade. Acabamos por chegar a um lugar onde podemos revelar, assumir e abraçar todas as características que existem, de modo a não ser mais preciso projetar nos outros nossos aspectos rejeitados. E assim, ficamos livres para ver as pessoas através de uma ampla lente de compaixão, em vez da lente de projeção. É quando estaremos livres para amar, não apenas a nós mesmos, mas todos os que estão no mundo. É também quando experimentamos a liberdade. Bom, é isso, amigos. Paramos na página 67, no subtítulo Desmascarando Nossa Sombra. Gratidão, namastê e até a próxima. Tchau.